Olá, meninos e meninas dos nonos anos. Aqui é a professora Icleia. Estou aqui para explicar a todos vocês a segunda avaliação trimestral em História. Lembrando a todos que as questões de História são as de número 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22. Bom, a primeira questão de história aí, vou ler o texto. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, a Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes em 1919. Nós sabemos que a Alemanha ela tomou vários territórios da França, da Polônia, e com o Tratado de Versalhes assinado em 1919, ela teve que devolver tudo, né? Então, de acordo com seus termos, né, de acordo com os termos do tratado, a Alemanha perdeu grande parte de seu território, além de sofrer fortes restrições no campo militar. O Tratado de Versailles foi considerado humilhante pelos alemães e vigorou sobre um país arrasado e caótico. O período de crise estendeu-se de 1919 a 1933. Nesse panorama conturbado, o nazismo surgiu e se fortaleceu. Aos poucos chegou ao governo do país, impondo-lhe uma ditadura baseada no militarismo e no terror. Minha gente, as pessoas estavam desanimadas, tristes, deprimidas. Então, nesse momento de pós-Primeira Guerra, surge esse governo totalitário ao extremo, de terror, de medo, que foi o nazismo na Alemanha, né? Então, agora, de acordo com esse texto, o desfecho da Primeira Guerra Mundial na Alemanha levou a estruturação e consolidação da economia local. B. A proteção de minorias étnicas em território nacional. C. Ao desenvolvimento e crescimento de um regime totalitário. D. Ao fortalecimento da ideia de igualdade racial no país. Então, está muito fácil para vocês marcarem a alternativa correta. É só lembrar da explicação minha, né? 2. É um outro texto sobre a crise de 1929 nos Estados Unidos. Minha gente, no início do século XX, os Estados Unidos teve produções de automóveis, o primeiro automóvel Ford, né? O modelo T da Ford, começou a produzir geladeiras, fogões, foi uma superprodução. Mas como estava no pós-guerra, né, que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, essa superprodução não tinha para quem vender os produtos. A Europa arrasada do pós-guerra, né? Toda arrasada, economia arrasada, cidades arrasadas, povos mutilados. Então, como que vai fazer? Vender para quem? E os pátios foram ficando abarrotados com esses produtos, né? Com essa superprodução. Então, vamos lá, vamos ler? Devido à crise de 1929 que os Estados Unidos da América enfrentavam, foi criado o New Deal, quer dizer, um novo acordo, né? Você sabe que os Estados Unidos, a política econômica dos Estados Unidos é uma política liberal. Lá prevalece a lei da oferta e da procura, né? Então, todo o mercado é regulado pela oferta e procura. Quanto mais se oferece, menos é o valor do produto. Quanto menos se oferece, maior é o valor. Então, lei da oferta e da procura. É a lei liberalista, né? O novo acordo, então, foi um conjunto de medidas criadas no governo de Franklin Delano Roosevelt, que foi de 1933 a 1945, que foi inspirado nas ideias do economista John Keynes e que visava a tomar medidas econômicas, quer dizer, começava a intervir com medidas econômicas na economia dos Estados Unidos, que fossem garantir o pleno emprego dos trabalhadores. Keynes defendia também
uma redistribuição de lucros para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse, de acordo com o desenvolvimento dos meios de produção. Quer dizer, começaram a intervir na economia para fomentar mais emprego, né? Esse texto destaca um processo econômico que A. apoiava regimes totalitários, B. beneficiava o socialismo, C. contradizia o liberalismo, D. valorizava estados ditatoriais. Uma alternativa está correta, né? Número 3. A história do século XX teve na Revolução Russa de 1917 um de seus principais eventos. Nós temos que saber que em 1917 estávamos na Primeira Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918, e a Rússia participava da Primeira Guerra. Porém, ela saiu da guerra para fazer a sua revolução, a Revolução Socialista na Rússia, tirando a nobreza do poder e colocando os bolcheviques para comandar a Rússia. Então, a construção do Estado soviético pelos membros do Partido Bolchevique resultou em uma mudança das formas de desenvolvimento econômico verificadas até aquele momento. O Estado soviético passou a ser o detentor da propriedade dos meios de produção. Essa centralidade da propriedade proporcionou aos controladores do Estado, burocratas do Partido Bolchevique e administradores das empresas uma capacidade de planejamento econômico e social cuja amplitude não havia sido experimentada em lugar algum. Esse texto trata da Revolução Russa, que foi impulsionada pelas ideias A. anarquistas, B. imperialistas, C. positivistas ou D. socialistas. Vamos para outra questão de história, a de número 7. Estão vendo aí uma imagem retratando o poder, né, a propaganda com a figura de Benito Mussolini, fascista, né, que também foi um governo totalitário na Itália. Benito Mussolini era fascista e implantou na Itália um governo totalitário, o fascismo, né? Então vocês têm que observar bastante essa imagem que destaca o líder do fascismo italiano. E vão procurar agora é uma imagem A, crítica à política internacional da época. B, demonstração de simpatia ao socialismo. C, forma de apoio a grupos estrangeiros. D, personificação do exercício de poder. Qual que será? 8. Nós vamos agora ler sobre o desenvolvimento econômico que o governo populista de Juscelino Kubitschek quis e fez aqui no período de 1956 a 1960, né? Juscelino Kubitschek era um homem que queria colocar o Brasil em 50 anos em 5, queria proporcionar desenvolvimento, emprego, educação, trazer indústrias, como ele trouxe a indústria Volkswagen, lá da Alemanha, né, para fazer aqui no Brasil o Fusca, a Kombi, né, aqueles modelos da época da Volkswagen, ele trouxe para o Brasil, como ele trouxe outras indústrias, né? Então, vamos ver. O desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato de Juscelino Kubitschek priorizou o investimento nos setores de transportes e energia, na indústria de base, bens de consumos duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para Juscelino Kubitschek e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado o seu Plano
de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. De acordo com esse texto, o projeto desenvolvimentista mostrado tinha como objetivo a. Adequar o país à realidade no contexto capitalista mundial. B. Construir políticas de assistência social. C. Divulgar os interesses de grupos ligados ao ideal comunista. D. Implantar uma ditadura política no país. Qual que vai ser? Bom, outra questão de história será a de número 9, né? Descolonização da África. Minha gente, a África foi um continente almejado, cobiçado por todos os países industriais da época. Eles estavam à procura de matéria-prima, eles estavam à procura de riquezas minerais, eles estavam à procura de consumidores para os seus produtos industrializados. Então, eles fizeram da África uma grande pizza, onde ela foi feita em pedacinhos, cada pedaço do seu continente, para para um país industrial. Então, vamos ler? No período entre guerras, começou a se gestar a ideia que os africanos tinham mais semelhanças entre si do que diferenças. Praticamente todo o continente havia sofrido com a colonização europeia e o tráfico de escravos. Desta forma, foi criado o panafricanismo, que pensava uma identidade comum aos africanos a fim de uni-los contra o invasor europeu. Com base nesse texto, constata-se que, em relação ao colonizador europeu, durante o século XX, os povos africanos realizaram o processo de A. Acordo, B. Cooperação, C. Dominação ou D. Emancipação. Vamos para outra questão de história. Questão de número 13. Vocês estão vendo aí um estudante da época, né? Que está sendo arrastado por 2 militares na época do regime civil-militar no Brasil, 1964 a 1985. Nós estamos vendo aí uma atitude muito repressiva, muito ruim com esse estudante aí, né? De acordo com essa imagem, o regime militar brasileiro utilizou como ferramenta de legitimação a propaganda, B, a repressão, C, o populismo ou D, o ufanismo. Na questão 14, nós temos vendo aí vários movimentos lá na USP, né? Universidade de São Paulo, aos integrantes, né? Perseguidos pela ditadura militar brasileira. Como eu disse a vocês, vários estudantes, políticos, artistas, nossa, todos que não queriam ir de encontro, de acordo com as ideias dessa ditadura militar, era reprimido, era preso, era torturado e era exilado, né, do Brasil. Essa imagem retrata um monumento que representa o A. Aumento da desigualdade social. B. Desenvolvimento científico nacional. C. Projeto de criação de uma cultura cristã. Ou D. Respeito à memória de dissidentes políticos. Qual que será? A outra questão de história de número 15. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, considerada uma Constituição cidadã, mas que, infelizmente, na realidade, a gente vê que essa Constituição cidadã somente no papel, né? Aí a gente ainda vê muita desigualdade aqui no Brasil, desigualdade social, desigualdade de direitos. Nossa, enfim, aqui não se tem ainda, na realidade, uma Constituição cidadã. Mas no papel,
tudo fica lindo, maravilhoso, né? Então, está dizendo assim, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse trecho da Constituição de 1988 garante aos cidadãos o A. Dever de investir em bens públicos. B. Dever de zelar pelo patrimônio nacional. C. Direito à igualdade de tratamento. D. Direito à igualdade perante outras nações. Qual será? Então vamos para mais uma questão de história. A questão de número 19. Estamos vendo aí a imagem de um engenho de açúcar, onde nos mostra a casa grande, né? A senzala, onde os negros ficavam. Aí o carro de boi com a cana vindo para o moinho para ser moída, para fazer a garapa, para fazer a aguardente, enfim. Em relação ao Brasil, essa imagem retrata a sociedade A. Da chegada de Cabral, B. Da Primeira República, C. Do Estado Novo ou D. Do período colonial. Número 20. Como surgiu o avião? Minha gente, nosso conterrâneo, né, de Minas Gerais, que Santos Dumont nasceu aqui em Minas, tem até a cidade lá que ele nasceu, chamada Santos Dumont, mas ele tinha os avós franceses, né, os parentes franceses, e ele nasceu aqui, mas ele voltou para a França para morar lá, estudar lá, e ele era aficionado com o voo, né? Ele queria fazer um instrumento, um avião, ele queria. E lá nos Estados Unidos também, dois irmãos também tinham essa vontade de construir um transporte que fosse pelo ar, né? Que voasse. Então, como surgiu o avião? O avião teve origem com um brasileiro de ascendência francesa, chamado Alberto Santos Dumont, que teve a vida invadida pelo sonho de voar. Não somente ele, mas também os irmãos norte-americanos Wilbur e Orville Wright realizavam inúmeros experimentos de voo, buscando fazer com que um objeto mais pesado do que o ar pudesse voar. Com base nesse texto, conclui-se que a criação do avião representou um desenvolvimento A. Artístico, B. Diplomático, C. Publicitário ou D. Tecnológico. Então vamos para mais uma questão de história, questão de número 21. Estamos vendo aí a linha de produção no início do século XX, retratando o período capitalista no mundo das indústrias, né? Onde o dinheiro, o capital, é que movia toda essa forma de se empregar e de se ganhar com os lucros daquela produção, que eram as fábricas, as indústrias. E aí está nos mostrando a indústria de automóvel, né? Essa imagem retrata o modo de produção A, asiático, B, capitalista, C, escravista ou D, primitivo. A questão de número 22 é sobre a capoeira. Minha gente, a capoeira, ela veio da África. Ela é uma luta, ela é uma dança e ela é um jogo. E quem nos trouxe essa beleza, né, para o nosso país foi os negros, os africanos, os escravos. E a sociedade colonial daquela época, né, não gostou, por exemplo, de seus filhos aprenderem capoeira, não gostavam, eram preconceituosos, falavam que a capoeira era de mendigo, de vagabundo, e também não gostavam nem da religião candomblé e nem do samba, devido serem cultura afro-brasileira, né? Então vamos ler o texto? A capoeira na história.
A partir de 1890, quando a capoeira foi criminalizada através do artigo 402 do Código Penal, como atividade proibida, com pena que poderia levar de 2 a 6 meses de reclusão, a repressão policial abateu-se duramente sobre seus praticantes. Os capoeiristas eram considerados por muitos como mendigos ou vagabundos. Outras práticas afro-brasileiras, como o samba e os candomblés, foram igualmente perseguidas. De acordo com esse texto, a perseguição policial às práticas culturais afro-brasileiras foi uma A. Ação desenvolvida por capoeiristas descontentes. B. Atitude dos senhores de escravos com os cativos. C. Característica típica dos conceitos republicanos. D. Forma jurídica de exclusão social ao povo negro. Bem, minha gente, essas foram as questões de história que a professora Icleia acabou de explicar. Espero que vocês tenham acertado todas, que tirem 6. Fiquem com Deus.